E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo naquela sensação de estar sendo puxado para duas direções diferentes. Sabe como é, né? É super comum a gente encarar a dúvida ou aquela hesitação chata como algo muito negativo. Mas a pesquisa e a psicologia sugerem um caminho totalmente diferente e, bom, muito mais fascinante. O conflito não é um defeito, mas sim uma peça vital de informação. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. A tensão interna é uma fraqueza? Se a gente perguntar por aí, a resposta instintiva da maioria vai ser um sim bem grande. Muitas pessoas vivenciam a hesitação ou aquele excesso de pensamentos e culpa e na mesma hora já presumem que tem alguma engrenagem quebrada dentro delas. Dá aquela sensação de fraqueza, como se uma pessoa forte e resolvida de verdade nunca fosse passar por isso. Mas olha, interpretar a tensão como uma falha no sistema é um equívoco até compreensível, mas no fundo, totalmente incorreto. Vamos jogar real aqui e quebrar esse mito de uma vez por todas. Existe essa lenda de que o conflito é um defeito, um mau funcionamento do cérebro. Mas a realidade é que o conflito é um sinal. É tipo uma luz piscando no painel. Esse cabo de guerra interno é só a mente avisando que diferentes partes da nossa psicologia estão competindo ali pelo controle. E cada uma dessas partes tem a sua própria lógica, suas motivações e, claro, os seus próprios objetivos. Então, vamos dar uma olhada rápida no campo de batalha interno de Freud e tentar entender como funciona essa engrenagem da mente. Para entender isso de um jeito bem prático, a gente recorre àquele modelo clássico do Sigmund Freud. Ele divide a nossa psique em três forças que estão sempre competindo. Primeiro, a gente tem o id, que é pura urgência, puro instinto e só quer saber de gratificação imediata. Quer para ontem. Depois, temos o super-eu, que é exigente pra caramba, basicamente a voz da sociedade das regras morais buzinando no nosso ouvido. E por fim, a gente tem o exausto negociador dessa história toda, o ego, que tenta o tempo todo, sem um minuto de paz, equilibrar esses dois extremos colossais. É super importante a gente focar no papel do ego aqui. Muita gente confunde o ego com quem a gente realmente é, sabe? Acha que ele é o grande comandante. Mas, na real, ele tá muito mais para um mediador. Ele não manda em tudo de forma absoluta, ele negocia. O ego usa aqueles mecanismos de defesa, como repressão ou racionalização, simplesmente para apagar os incêndios e evitar que todo o nosso sistema psicológico entre em colapso com as demandas impossíveis do id e do superego. Para ancorar essa ideia e não ficar só na teoria, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Pensa naquela clássica procrastinação antes de uma tarefa super importante. A gente adora rotular isso de preguiça, né? Mas o buraco é bem mais embaixo. Na verdade, é um fenômeno altamente estruturado que está acontecendo em tempo real dentro da sua cabeça. Olha só o que está rolando nos bastidores desse campo de batalha. De um lado da balança, o seu id gritando por conforto imediato, tipo, querendo rolar o feed do celular infinitamente para fugir da frustração. Do outro lado, o superego batendo o pé, fazendo uma pressão absurda sobre as suas responsabilidades e jogando aquela culpa pesada nas suas costas. E o ego? Bom, o ego fica ali no meio desse fogo cruzado, tentando desesperadamente acalmar os ânimos. Ou seja, essa tensão toda da procrastinação não quer dizer que você veio com defeito de fábrica, significa só que a sua mente é complexa e está vivíssima. Agora, o problema é quando a gente não olha para isso. É o que chamamos de perigo da dissonância cognitiva, quando o conflito se esconde. Quando essa dinâmica rola solta e a gente não tenta entender, o bicho pega. Isso gera um desconforto gigante, a famosa dissonância cognitiva, que segue um padrão bem perigoso. Primeiro, o desconforto aparece porque as nossas ações simplesmente não batem com os nossos valores. Mas, em vez de mudar o comportamento, que vamos combinar dar um trabalhão, a nossa mente vai pelo caminho mais fácil. Ela baixa a régua. Ela ajusta a nossa percepção só para encontrar uma paz imediata e sair daquela angústia. O grande perigo é que, com pequenas desculpas diárias, a nossa identidade vai se distorcendo silenciosamente. Tem uma citação que eu acho que resume perfeitamente tudo isso. O conflito não desaparece, ele se torna oculto. Empurrar o problema para debaixo do tapete não resolve nada, só joga a bagunça para os bastidores. E isso é péssimo porque força a gente a viver num ciclo de auto-enganos e concessões infinitas. O resultado final? A gente acaba se sentindo totalmente desconectado de quem a gente é de verdade. E muitas vezes sem nem saber explicar o porquê daquele vazio. Isso nos leva a um conceito super interessante da teoria da autodiscrepância e a lacuna que existe entre as várias versões de nós mesmos. Trazendo a conversa para uma psicologia um pouco mais moderna, essa teoria mostra que a panela de pressão interna apita valendo quando existe um abismo entre três versões suas. Primeiro, quem você é, de fato, agora, neste minuto.
Segundo, quem você acha que deveria ser, alô superego cobrando pesado. E terceiro, quem você idealmente deseja se tornar, que são as suas aspirações reais e mais profundas. Quanto maior for o espaço geométrico entre esses três eus, maior vai ser o atrito e aquela sensação de estar batendo cabeça. E diante dessa fricção toda, a gente costuma cair na maior armadilha que existe: tentar eliminar completamente o conflito. A gente fica buscando aquela utopia da mente zen, onde todas as vozes da cabeça concordam. Mas, vou mandar a real para vocês: enquanto houver evolução humana e você estiver buscando ser melhor, esse atrito é 100% inevitável. E é por isso que precisamos olhar o conflito como um mecanismo. É uma verdadeira mudança de paradigma. Essa é a grande virada de chave, sabe? O conflito interno não é seu inimigo, ele é literalmente o motor do progresso. O atrito em si não é prejudicial. O perigo real, na verdade, minto, o verdadeiro problema é o conflito inconsciente. É quando a gente reage no automático ao impulso que grita mais alto ou à regra social mais forte, sem nem pausar para pensar na causa raiz. É simplesmente deixar a vida ser levada pela correnteza das forças mais agressivas, sem você estar com a mão no volante. E a saída para isso tudo é passar da simples identificação para a observação. Para sair desse piloto automático e recuperar o controle, a gente tem que criar um espaço, um distanciamento psicológico. É parar de se descabelar com a pergunta: meu Deus, o que eu tenho que fazer imediatamente? Em vez disso, tenta pausar e perguntar: o que está acontecendo aqui dentro agora? Quando a gente tira aquela pressão esmagadora de ter que agir na hora, o conflito muda de figura. Ele deixa de ser um peso morto para se tornar um conjunto de dados altamente valiosos. Fazer essas perguntas investigativas muda absolutamente tudo. É se questionar: peraí, eu tô com esse impulso só porque tô buscando um conforto fácil ou porque eu realmente tenho uma intenção aqui? Ou então, eu tô hesitando porque é um medo bobo ou porque tem um raciocínio lógico me pedindo cautela? E até mesmo, essa decisão é 100% autêntica ou só tô tentando agradar uma expectativa dos outros? Fazer isso revela exatamente onde a nossa fundação tá bamba, destacando onde a gente está agindo diferente do que a gente quer. É um mapa do tesouro gigantesco para o nosso crescimento. E toda essa jornada leva a gente para essa conclusão que é super poderosa. A clareza, e não o conforto, é o que, em última análise, cria a direção. Sabe, o nosso objetivo final nunca deveria ser ficar o tempo todo no conforto, sem tensão nenhuma. Conforto em excesso geralmente significa que você está estagnado. Entender as engrenagens da sua própria cabeça é o que te traz uma clareza inabalável. E é justamente essa clareza que consegue te dar uma direção autêntica na vida. Então, para a gente amarrar tudo isso, é essencial largar de vez a ilusão de que a gente vai encontrar um conforto perfeito. Em vez de fugir daquele caos interno, a gente deveria olhar para ele com curiosidade. E aí fica a minha reflexão final para você. Quando a hesitação inevitavelmente bater na sua porta mais uma vez, como você vai conduzir de forma consciente e intencional esse seu próximo cabo de guerra interno? A resposta para essa pergunta é o que realmente vai definir o seu progresso psicológico. Muito obrigada por acompanharem essa análise e até a próxima.